O bolo é bom, o doce de ovos é bom, os dois juntos é ainda melhor. A Lola e eu hoje vamos vos ensinar a fazer um bolinho mesmo daqueles que vocês gostam. Um bolo de noz e doce de ovos. Não é, Lola? A Lola talvez não, porque ela vai dormir em cima dele, pronto. Mas funciona. Aqui há umas semanas nós fizemos aqui um vídeo com um bolo de aniversário em camadas. Vocês gostaram muito e pediram mais bolos desse género, bolos em camadas que possam servir para bolos de aniversário. Então hoje trago-vos aqui esta sugestão bem portuguesa de bolo de noz com recheio de doce de ovos, que é o recheio que nós fizemos na semana passada, aquele doce de ovos mais consistente, e vamos então usá-lo para rechear este bolinho de noz. Este bolinho de noz é ótimo e tem uma particularidade. Ele é feito só com as claras, ou seja, é perfeito para se usar para rechear com o doce de ovos, porque no doce de ovos só usamos as gemas. No entanto, vocês podem fazê-lo também com um aproveitamento de claras. Se usaram as gemas para outra receita, podem fazer este bolinho só simples, que ele só assim já é ótimo, ou então podem recheá-lo com outras coisas, como por exemplo ganache de chocolate, um doce de leite, chantilly, que ele não se chateia nada. Para fazer o bolinho então vamos precisar destes ingredientes e o primeiro passo é triturar as nozes. Temos aqui miolo de noz e o que eu vou fazer é triturar até ela ficar bem moída, pode ser num robô de cozinha, num 1, 2, 3, num liquidificador, ela tem que ficar assim com esta textura, como se fosse uma farinha de noz. Depois vamos separar também as claras e as gemas, se vocês estiverem a usar ovos, se tiverem só as claras, saltem este passo, claro. Para fazer a massa, então, colocamos numa tigela a manteiga amolecida com o açúcar e vamos bater até obtermos um creme. E depois juntamos a farinha, as nozes trituradas e o fermento e a canela. E voltamos a mexer. A massa fica bem seca e é assim mesmo. Não se preocupem em bater mais, porque o que nós queremos mesmo é só incorporar a farinha. Assim que deixarmos de ver farinha solta, podem parar de bater. E então, vamos bater as claras em castelo. Quando tivermos as nossas 10 claras batidas em castelo, vamos sacrificar 1/3 dessas claras para homogeneizar aquela mistura granulada. Então vamos colocar esta primeira parte de claras e vamos misturar até que esta mistura, que antes era assim um pouco granulada, se transforme em algo que já pareça uma massa de bolo. E as restantes claras vamos dividir ao meio, como é uma massa pesada, para não estarmos a colocar logo todas as claras de uma vez. Vamos colocar primeiro uma metade das claras restantes, envolvemos delicadamente, depois envolvemos a última parte das claras ainda mais delicadamente para obtermos uma massa fofinha e depois vamos dividir esta massa em duas formas de 16 cm que estejam bem untadas e enfarinhadas. E levamos ao forno a 180 graus pré-aquecido durante mais ou menos 40 a 45 minutos. Vamos espetando um palitinho e controlando para ver quando o palitinho sair seco, está pronto. Deixam arrefecer completamente antes de montar. As formas que eu uso para estes bolos em camadas, que eu gosto que eles fiquem um pouquinho mais altos, para não estar a fazer um bolo enorme, eu uso estas aqui, como vos disse, 16 cm. Se vocês quiserem comprar duas assim, é ótimo terem em casa, porque podem cozer logo os bolos ao mesmo tempo. Se vocês não tiverem estas forminhas, o que vocês podem fazer é fazerem de uma forma maior e depois dividirem só ao meio. Em vez de 4 camadas, ficam com 2, mas a receita também funciona. Para a montagem do bolo, vamos precisar então destas duas metades de bolo, do doce de ovos espesso que ensinámos a fazer na semana passada, que eu vou deixar aqui o link do vídeo para vocês verem, uma calda de açúcar, que é opcional. Eu gosto de usar calda de açúcar porque acho que fica os bolos mais molhadinhos, e umas metadinhas de nozes para decorar, que também é opcional. Começamos primeiro por nivelar os bolos. Normalmente os bolos saem assim com um topozinho arredondado por cima, então o que eu faço é que eu corto esse topozinho só para eles ficarem direitinhos e corto cada metade do bolo em 2 para ficar com 4 camadas de bolo. Coloco uma rodela de bolo no prato de servir, umedeço com um pouquinho da calda e coloco um pouco do doce de ovos e com uma espátula ou com uma faca, se não tiverem, espalho esse doce de ovos. Não precisam de fazer uma camada muito espessa, porque lembra-se que o doce de ovos é docinho. Depois coloco a segunda camada de bolo e repito: calda, doce de ovos, espalhar. Terceira camada de bolo, calda, doce de ovos, espalhar. E por último, a quarta metade do bolo, vou colocar com a parte de baixo para cima para ficar com o topo mais lisinho, volto a molhar com um pouquinho de calda e por fim coloco o doce de ovos que me resta e vou com a espátula passando a toda a volta e no topo. Eu não me vou preocupar que ele fique muito perfeito, porque este doce de ovos também não vai dar um acabamento perfeito, vai ficar assim com um ar mais rústico, mas é o que se quer também. Depois, quando estiver satisfeita, vou decorar com umas metadinhas de noz, ou vocês podem fazer a decoração que quiserem e pronto, depois é só levar ao frigorífico pelo menos umas
horinhas, que é para ele firmar bem e está prontinho a cortar as fatias, a comer e vocês deliciarem-se com ele. E eu também. Este é o casamento perfeito. Assim, há bolos bons e depois há este. O bolo é bom, o doce de ovos é bom, os dois juntos é ainda melhor. Ficam então aqui com uma sugestão de um outro bolo de aniversário, ou para fazerem quando quiserem. Tenho quase a certeza que se vocês gostarem destes bolos típicos com frutos secos e doce de ovos, vão adorar este bolo. Nós vamos usá-lo para a celebração dos 3 anos do canal. Voltem na próxima segunda-feira, vamos ter uma surpresa para vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito. Vão gostar tanto como vão gostar deste bolo. Então é isso, voltem segunda-feira, não é quinta, é segunda. Não se esqueçam de subscrever o canal para nunca perderem um vídeo como este. Façam. Se fizerem este bolo, marquem no Instagram com o hashtag LaDolceRita.